Sou o professor Luiz Felipe Mardegan e neste tópico do curso Geofísica para o Ensino de Ciências, estudaremos minerais, rochas e estruturas geológicas, importante para a compreensão da geofísica. Afloramentos. Geralmente as rochas encontram-se cobertas pelo solo, não sendo visíveis em sua grande parte. Em certos locais podem ficar descobertos, assim chamamos afloramentos. Como pode ser observado no esquema abaixo, a rocha coberta pelo solo e aqui está na superfície, aflorando, chamamos de afloramento. E nessa foto podemos ver um afloramento à beira da estrada. As paisagens possuem diferentes aspectos devido ao tipo de rochas que as constituem. A geomorfologia estuda as formas de relevo terrestre atuais e investiga sua origem e evolução. Nessa imagem podemos ver o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, que é uma paisagem diferente da paisagem que temos nas falésias ao sul do estado do Espírito Santo e Marataízes. E o que é um mineral? O mineral é uma substância de ocorrência natural, sólida, cristalina, geralmente inorgânica, com uma composição química específica. Natural, pois ela deve ser encontrada na natureza. Por exemplo, diamantes retirados das minas da África do Sul são minerais. Já os diamantes sintéticos produzidos em laboratório não são minerais. Sólida cristalina não são líquido nem gases. Quando dizemos que o mineral é cristalino, nos referimos ao fato de que os átomos que o compõem estão dispostos em um arranjo tridimensional ordenado e repetitivo, geralmente inorgânico, que não são formados por processos orgânicos como plantas e animais, e composição química específica. O que torna um mineral único é a sua composição química e a forma como os átomos estão dispostos na sua estrutura interna. E para entendermos a composição dos materiais que formam a Terra, precisamos compreender como os elementos químicos estão organizados nos minerais. Assim, o mineral tem sua composição química definida dentro de certos limites. O quartzo, por exemplo, tem a proporção de 2 átomos de oxigênio por um de silício, formando a sílica. Aqui nós podemos ver alguns exemplos de minerais como o quartzo, a ametista, a halita, que é o sal de cozinha, NaCl, e a calcita, CaCO3. E o que é uma rocha? Rocha é um agregado natural formado por um ou mais minerais. E os tipos de rochas? As rochas podem ser rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas ígneas são formadas pela cristalização do magma, como por exemplo granito. As rochas sedimentares, a partir do intemperismo, transporte, deposição e litificação, como por exemplo arenito, e as rochas metamórficas, formadas sobre altas pressões e temperaturas. As rochas ígneas formam pela cristalização do magma. As rochas ígneas podem ser rochas ígneas extrusivas ou rochas ígneas intrusivas. As rochas ígneas extrusivas são formadas quando o magma extravasa na superfície, onde resfria rapidamente, como por exemplo o basalto. Como o magma se resfria rapidamente, não tem tempo para que os grãos dos minerais eles se desenvolvam e ficam maiores, então a granulação vai ficar fina. As rochas ígneas intrusivas são formadas quando o magma intrude rochas não fundidas, também chamada de rocha encaixante, e resfria lentamente. Os cristais grandes crescem durante o lento processo de resfriamento, produzindo rochas de granulação grossa como granito. A granulação é a medida do tamanho dos grãos dos minerais que compõem a rocha. E as rochas sedimentares são rochas que resultam da desintegração e decomposição de rochas pré-existentes,
magmáticas, metamórficas ou sedimentares, graças à ação de intemperismo. Intemperismo é o conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam a transformação das rochas em sedimentos. Se for por ação física, desintegração, teremos fragmentos de todos os tamanhos. Se for por decomposição, ação química, teremos soluções, como por exemplo de cálcio, magnésio, potássio, sílica e óxidos de ferro, que serão transportados, distribuídos, seja por gravidade, por vento, por água, por rios, até as bacias sedimentares. Depois de serem transportados esses sedimentos e depositados em bacia sedimentar, vão passar pelos processos diagenéticos, que é de compactação e cimentação. Na compactação, os grãos são compactados pelo peso dos sedimentos sobrepostos, formando uma massa mais densa que a original, havendo gradual diminuição da porosidade, redução dos espaços vazios. Cimentação, quando os minerais precipitam-se ao redor das partículas depositadas e agregam-se umas às outras, preenchendo os espaços vazios e conferindo coesão ao material. Esses processos vão chegar na litificação, que é o processo de transformação dos sedimentos em rocha sólida. Rochas metamórficas, origem do grego meta, mudança e morfe, forma, são produzidas quando as altas temperaturas e pressões das profundezas da Terra atuam em qualquer tipo de rocha ígnea, sedimentar ou outra rocha metamórfica para mudar sua mineralogia, textura ou composição química, embora mantendo sua forma sólida. Os principais tipos de metamorfismo são o metamorfismo regional e o metamorfismo de contato. No metamorfismo regional, altas pressões e temperaturas se estendem por regiões amplas, o que acontece onde as placas colidem, como pode ser observado aqui nesse esquema. E o metamorfismo de contato ocorre em áreas limitadas, onde a intrusão magmática metamorfiza a rocha vizinha pela ação do calor. Então aqui, podemos observar uma intrusão magmática que vai transferir calor para a rocha pré-existente e vai gerar a modificação da textura, mineralogia ou composição química dessas rochas, metamorfizando essas rochas. Agora estudaremos um pouco sobre as estruturas geológicas. Deformação. A deformação pode ser dúctil ou rúctil. Uma deformação dúctil é uma deformação em que estruturas originalmente contínuas, como estratificações e dísticas, permanecem como tais após a deformação. Ocorrem quando as rochas fluem sem se fraturar sob a influência de esforços, formando as dobras, como pode ser observado aqui, nessa imagem. Já a deformação rúptica ocorre quando as rochas se quebram ou se fraturam, formando falhas. Deformação rúptil pode ser a fratura, que é uma descontinuidade plana nítida. Uma fratura ideal é delgada, espessura menos de 1 milímetro, e envolve descontinuidade por deslocamento. Representa uma descontinuidade do tipo mecânica, sendo uma zona de fraqueza ao longo da qual a rocha se rompe preferencialmente. As fraturas também podem conter fluidos. Uma distinção pode ser feita entre fraturas extensionais, fraturas de cisalhamento e, em algum caso, fraturas de contração. As fraturas de cisalhamento são superfície de deslizamento. É uma fratura ao longo do qual há um movimento relativo, paralelo à fratura, usado para fraturas com deslocamento pequeno, escala de milímetros a decímetros. Fratura extensional aberta são as juntas fissuras ou veios que apresentam extensão perpendicular às paredes.
As juntas apresentam pouco ou nenhum deslocamento visível a olho nu, mas um exame detalhado revela que a maioria das juntas possui pequenos deslocamentos e, portanto, são classificadas como fraturas extensionais verdadeiras. As fraturas extensionais são preenchidas por gás, fluido, magma ou minerais. O fissura são fraturas preenchidas por ar ou outro fluido. São fraturas extensionais mais abertas que as juntas, características de profundidade de até poucas centenas de metros na crosta sólida e que podem estender-se por vários quilômetros. E os veios são fraturas extensionais preenchidas por minerais, e os diques são fraturas extensionais preenchidas por magma. Alguns exemplos de juntas. Em Fernando de Noronha, no Brasil, fraturas extensionais do tipo juntas, como podem ser observados aqui nessas figuras. Elas apresentam extensão perpendicular às paredes. Mais exemplos de juntas em Fernando de Noronha, no Brasil. Aqui nós temos as fissuras na Islândia, formada num eixo de rift entre as placas da Eurásia e da Larente. As fissuras são fraturas preenchidas por ar ou outro fluido. São fraturas tensionais mais abertas que as juntas, características de profundidades de até poucas centenas de metros da crosta sólida e que podem estender-se por vários quilômetros, como nós podemos observar nessa imagem aqui da Islândia. A geração de veio. Veios são fraturas extensionais preenchidas por minerais. E a falha? Falha é uma superfície ou zona tabular estreita com deslocamento paralelo à superfície ou zona, termo geralmente usado para estruturas rúpteis dominadas por mecanismo de deformação rúptil. As falhas podem ser do tipo normal, reversa ou transcorrente. Na falha normal, como no bloco A aqui, a falha, a capa, se move para baixo em relação à lapa. A falha normal também é chamado de falha de gravidade. Então, o teto desce ou a capa desce. Falha reversa. Falha onde a capa se move para cima em relação à lapa, implicando o encurtamento de camadas horizontais, como pode ser observado aqui no bloco B. Nós temos que a capa aqui, ela subiu em relação à lapa. E a falha transcorrente é uma falha direcional com extremidade não confinada, que faz esse movimento aqui de transcorrência. Então, a falha normal é uma falha que nós podemos observar que a capa está descendo em relação à lapa, que também é chamada de falha de gravidade. Falha transcorrente, no exemplo B, a falha está deslizando uma em relação à outra, e falha reversa, onde a capa que está subindo em relação à lapa. Classificação mecânica: em A, o esforço principal é vertical; em B, o esforço principal é horizontal oblíquo à direção da falha; e em C, o esforço principal é horizontal ortogonal à direção da falha. Que tipo de falha é essa? Observa que essa camada já se separou dessa camada aqui. Então, você classificaria ela como uma falha normal, uma falha transcorrente ou uma falha reversa. Aparentemente é uma falha do tipo reversa, que você observa que a capa está subindo em relação à lapa. Essas camadas aqui, antes elas estavam aqui em cima. E agora fez esse movimento, né? E essa parte aqui subiu em relação
a Lapa. Os principais tipos de falha, né, normal, reversa e transcorrente, podem formar também uma fase de rifteamento, graben ou roche. Falhas inversas, ó, podemos observar aqui, ó, com essa seta, essa indicação de que a capa aqui, ó, está subindo em relação à lapa. Falhas inversas ou falha reversa é a mesma coisa. Falha transcorrente, uma das mais famosas que tem é a falha de San Andreas. E também podemos ter alguma dobra associada à falha, como a gente pode observar nesse exemplo aqui nessa fotografia. Nós temos a deformação dúctil, que é a dobra, e nós temos a falha, que é uma deformação rúptil. Para a classificação aqui, nós temos também o Graben, Roche e o Hemigraben. O Graben é uma depressão limitada por duas falhas normais de direção mais ou menos paralela, com mergulhos opostos ou por falhas verticais, como pode ser observado aqui na figura B. Então, nós temos falhas normais. Rocha é uma área alongada, estratigicamente elevada em relação às rochas vizinhas. Um rocha é limitado por falhas normais verticais ou com mergulho para longe do rocha. E o M-Graben é uma depressão estrutural controlada por uma falha mestra, normal, tipicamente também por falhas normais menores antitéticas, de mergulho oposto nas camadas da capa rotacionada. Aqui nós temos um exemplo de uma falha, e aí o rio, no Oregon, Estados Unidos, ele flui ao longo dessa falha geológica. Então, as falhas, elas são falhas e dobras, a parte de estrutura geológica é importante para a gente compreender dinâmica de rios, como por exemplo do Rio Doce.